Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Olá, meu irmão, minha irmã, que bom estar aqui hoje, poder partilhar com vocês a palavra de Deus. Neste estudo deste mês de setembro, foi escolhido o livro do Deuteronômio. Tem um tema para nos guiar por este estudo. Abre a tua mão para teu irmão, tirado no capítulo 15, versículo 11 deste belíssimo livro em que nós vamos começar o estudo a partir de hoje. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as incluirás aos teus filhos e delas falarás sentado à tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Este trecho da Bíblia, do livro do Deuteronômio, que estamos começando a estudá-lo um pouquinho mais, aprofundá-lo, tirado do capítulo 6, versículos de 4 a 9, ele fala muito da teologia da época. O Senhor, teu Deus, é o único Senhor. É o único, é o Senhor. Memória, fala da memória, que as gerações futuras, os teus filhos, eles devem conhecer tudo o que foi vivido pelo povo de Deus, para que eles possam se manter fiéis à sua aliança, fiéis à aliança que o vosso Deus fez, que o nosso Deus fez conosco e quer fazer também com os nossos filhos, para garantir a vida. Então, este livro do Deuteronômio tem uma espinha dorsal, e podemos dizer que é o amor de Deus. A aliança que ele faz conosco é uma aliança de amor. E ele quer estar presente na vida de cada um. Mas para isso, precisamos ser fiéis. Precisamos estar presentes na vida dele. E ele está presente na nossa vida, em nossas comunidades. O Deuteronômio, ele é o 5º livro da Bíblia, o último livro de um bloco conhecido como Pentateuco, que é composto por Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e o Deuteronômio. E Deuteronômio, de onde vem esse nome? Bom, Deuteronômio, ele vem de uma palavra grega. Deutero quer dizer segundo e nomos quer dizer norma, lei. E esse nome foi dado numa cópia que foi feita do hebraico para o grego, tradição dos 70, os 70 sábios, a Septuaginta, que é uma versão grega da Bíblia em hebraico. E nesta tradução colocaram este nome de Deuteronômio, que é o livro da segunda lei. Mas tem 2 leis? É claro que não. A segunda lei é uma releitura da primeira lei. A primeira lei são as 10 palavras que Deus deu a Moisés, também conhecido no nosso meio como os 10 mandamentos. Na versão da Bíblia hebraica, este livro recebe o nome de Devarim, porque no hebraico, o nome dos livros, eles recebem o título da primeira palavra que tem esses livros,
que começam esses livros. E, por exemplo, na Bíblia do Peregrino, na tradução do Peregrino, lá diz assim, que foi uma tradução bem fiel ao texto hebraico e grego. E começa assim: palavras que Moisés disse a todo Israel. Debarim, palavras, que nem Bereshit, né? No princípio, que é o Gênesis. E os outros livros assim. Não se tem uma informação precisa de quem foi o autor deste livro, mas temos uma certeza, que não foi Moisés, como até alguns anos atrás se tinha como autor, né, do Deuteronômio. Mas algumas consistências de tradução, de textos e épocas de cada texto, nos afirmam que não pode ter sido Moisés o redator final deste livro. É muito provável que foi escrito por um grupo de pessoas, melhor dizendo, um movimento deuteronomista. Esse movimento deuteronomista, ele influenciou também os chamados profetas anteriores, que são Josué, 1º e 2º Juízes, né? 1º e 2º livro de Reis, alguns profetas também, como Oséias, Jeremias, de forma indireta influenciou Crônicas 1 e 2, Esdras e Neemias, e também os escritos de Qumran, né? Que é essencialmente uma releitura, uma reinterpretação do livro do Deuteronômio. Vamos falar um pouco sobre esse movimento deuteronomista, um movimento que deu forma e escreveu o livro do Deuteronômio e tantos outros livros influenciados por este movimento. Esse movimento ele começou no reino de Israel, no reino do norte, na época do profeta Elias. Elias ele suscita uma reação forte contra a política do rei Acabe e da rainha Jezabel, que levavam o povo a abandonar a fé em Javé para seguir o deus Baal dos pagãos. Esse movimento de renovação, ele continua e toma mais força após o rei Sargão da Síria tomar o reino do norte, no ano de 721 a.C. A queda do reino do norte foi um aviso sério para o reino do sul. Visando não ter o mesmo destino, eles resolvem fazer uma grande reforma. E esse movimento de reforma é chamado de movimento deuteronomista. O objetivo dessa reforma seria olhar com mais fidelidade a lei de Deus e não cair no mesmo pecado do reino do norte, que se deixou levar pelos deuses estrangeiros. Este movimento deuteronomista toma força quando o rei Ezequias assume fazer esta reforma e começa esse grande projeto. Mas o seu filho Manassés não se interessou nem um pouco em continuar. Ele abandona o projeto da reforma, assim também como Amon. Amon ele é assassinado por um grupo que conspirava contra o rei. O povo se rebelou, se revoltou, matou os assassinos do rei e devolveu o trono para o seu filho, Josias, que com apenas 8 anos de idade assume como rei de Judá. Mas ele não poderia estar tomando as decisões, fica a cargo de um conselho. E com a maioridade, aos 18 anos, ele retoma a reforma do seu tataravô, Ezequias. Isso está relatado no 2º livro de Reis, capítulo 21. Josias, o rei Josias, com a maioridade, ele começa a reforma do templo de Jerusalém. E é ali que se acha o livro da lei. Este livro nada mais era do que uma releitura feita pelos levitas da primeira lei, como falado anteriormente. Esta releitura está revelada nos livros chamados de História Deuteronomista. Portanto, na origem do livro do Deuteronômio, não existe um autor apenas, mas é um grupo, um movimento de reforma, iniciado pelos profetas, aprovado pelo rei Ezequias e levado adiante pelos levitas. Quando e onde foi escrito o livro do Deuteronômio? Bom, não se sabe ao certo ou com precisão quando e onde foi escrito o livro do Deuteronômio, pois foi um processo muito lento na sua composição.
teve início no século VIII e só foi terminar no século IV a.C. Há indícios de alguns textos no Reino do Norte, que foram mandados às pressas para o Reino do Sul por causa do rei Senaqueribe, rei do Império Assírio, que estava para dominar todo o reino de Israel. No Reino do Sul, ou Reino de Judá, no tempo do rei Ezequias, se faz uma primeira coletânea, mas é impedido de terminar esta redação por causa do domínio do Império Assírio no Reino do Norte. Então, esta primeira coletânea incompleta, né, ela está relatada lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. No período do rei Josias é encontrado este livro da lei, que está relatado este encontro no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8, sendo reconhecida então como uma legislação deuterocanônica, ou seja, uma segunda lei, o segundo lei. E é daí que foi tirado então o nome deste livro, a segunda lei, ou seja, a reinterpretação da primeira lei, que é as palavras de Moisés, ou os 10 mandamentos. No período do Império Persa, temos a finalização deste livro. Qual o objetivo geral desse livro? O objetivo por que ele foi escrito? Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Levar o povo a observar melhor a lei de Deus. Vamos ler esse trecho. Hoje convoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, pondo diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e vivereis, tu e tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, escutando sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e teus muitos anos na terra que havia prometido dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E qual seria, então, a finalidade deste livro? Tinha como finalidade centralizar o culto no Templo de Jerusalém. Sendo tudo centralizado, seria muito mais fácil de difundir o pensamento religioso e político e centralizar a população nos centros fortificados, garantindo uma certa segurança. Também tinha como finalidade construir uma sociedade cada vez mais justa, por meio de mandamentos e preceitos que privilegiavam as organizações da vida comunitária e social. Aqui tem uma certa igualdade entre homens e mulheres, na lei do adultério, no divórcio, na lei do levirato, garantindo uma posição social segura também para a mulher. E tem como finalidade a condição imposta pela comunidade judaica aos que estão voltando do exílio da Babilônia. Essas pessoas que estão voltando do exílio, eles precisavam ser reintegradas, e eles só seriam integrados à sociedade judaica, à comunidade judaica, se eles observassem os preceitos e os mandamentos escritos na lei. Como se deu a evolução do livro do Deuteronômio? O livro do Deuteronômio teve como uma primeira edição na reforma do rei Josias, que vai do capítulo 12 até o capítulo 26. Na reforma do rei Josias, o livro da aliança recebe alguns capítulos a mais, que vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 28, versículo 68. E a redação final, nós temos do capítulo 1 até o capítulo 34, que foi, então, finalizado no pós-exílio da Babilônia. E assim nós vamos terminando esta primeira parte do estudo do livro do Deuteronômio. Semana que vem vamos continuar. Faça a leitura deste belo livro para a semana que vem partilharmos um pouquinho mais. Fique na paz. Mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás.
então vive Deus.